Legal, legal, bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós vamos falar de fenômeno de Venturi. Mas antes disso, parabéns por você ter chegado até esse ponto. Isso mostra que você é uma pessoa extremamente interessada e que vai executar seu exame de uma forma bastante assertiva e prática. Nós vamos falar então do fenômeno de Venturi. O que é o fenômeno de Venturi? O que ele tem a ver com o roubo e qual a importância disso? Até o final da aula, você vai conseguir responder a seguinte pergunta. Se a estenose da subclávia é igual para sístole e para diástole, por que há uma queda muito maior da pressão pós-estenótica na sístole do que na diástole? E a outra pergunta é, se a estenose também é igual para sístole e para diástole, por que nós temos uma alteração primeiro da sístole e não da diástole? Nós sabemos que a diferença de pressão entre os segmentos proximal e distal da artéria vertebral é responsável pela inversão do fluxo. O segmento V1 tem uma pressão menor devido à estenose da subclávia, e o segmento V4 tem pressão maior pelo fluxo da artéria vertebral contralateral. E nós vimos que a inversão de fluxo inicialmente ocorre na fase sistólica. E quando tem um maior comprometimento do fluxo pelo aumento da estenose subclávia, a inversão também ocorre na fase diastólica. Agora vai a pergunta, se a estenose é a mesma para a fase sistólica e diastólica, por que nós temos inversão primeiro da sístole e só quando a estenose é maior, a diástole se inverte? Vocês já pararam para pensar nisso? E a outra pergunta, se a estenose é a mesma para a fase sistólica e diastólica, por que a queda de pressão é mais significativa para a sístole do que para a diástole? A explicação para isso está no fenômeno de Venturi. O que esse fenômeno diz? Dentro de um tubo com fluxo de líquido, na região onde há o estreitamento, existe um aumento de velocidade de fluxo e associadamente uma queda de pressão nesse ponto. E é isso que vai fazer toda a diferença. E qual que é a lógica por trás disso? A lógica é que toda energia ela é mantida, no entanto, ela pode ser transformada. E para o líquido passar pelo estreitamento, ele tem que ganhar velocidade. Assim, a energia da pressão antes do estreitamento tem que ser transformada em velocidade, que é a energia cinética. Mas para isso, há uma queda de pressão dentro do estreitamento. Agora, se nesse ponto de estreitamento há uma segunda via de fluxo, ao invés do líquido seguir nesta via, ele é puxado justamente devido à menor pressão. E um fato importante é que, quanto maior o estreitamento, maior vai ser a velocidade de fluxo pelo estreitamento e assim menor a pressão nesse ponto. E existe um segundo elemento que consome a energia da pressão antes do estreitamento, ou estenose, e contribui também para a queda de pressão na estenose, que é o fluxo turbulento. Por quê? Vamos dar um passo atrás e lembrar que o causador do fluxo turbulento é a estenose da subclávia. E quando o fluxo muda de laminar para turbulento, ocorre atrito e calor. O atrito gera vibração, que clinicamente nós podemos sentir como fremito. E, considerando o princípio da conservação e transformação da energia, se surgiu calor e vibração, essa energia veio da pressão antes do estreitamento. Por isso, o fluxo turbulento consome energia que dá queda de pressão no ponto de estreitamento. Agora, na sístole, naturalmente, nós temos um fluxo sanguíneo com pressão mais alta que na diástole. Se a pressão é mais alta na sístole, maior é a transformação de pressão em velocidade. E com isso, maior a queda de pressão após a estenose. Fato que permite a inversão de fluxo na vertebral durante a sístole. Na diástole, como temos menos pressão, há menor transformação de pressão em velocidade. E por isso, menor queda de pressão após a estenose em relação ao segmento proximal. Esta melhor manutenção da pressão após a estenose na diástole permite que o fluxo se mantenha no sentido normal dentro da artéria vertebral. E é esse princípio de conservação de energia que vai então explicar o porquê o fluxo se inverte primeiro na sístole e não na diástole. Parabéns para vocês que chegaram até o final dessa fase. Hoje, vocês adquiriram um conhecimento que é precioso. Agora, vocês já sabem que não é somente a estenose da subclávia que gera as alterações de fluxo da artéria vertebral, e que existe um segundo elemento que é fundamental, que é a pressão sanguínea. E durante a sístole, a pressão é maior. Essa pressão mais elevada da sístole gera velocidades mais altas e com maior queda de pressão na estenose durante a sístole do que na diástole. E tudo isso ocorre pelo princípio de conservação de energia explicado pelo fenômeno de Venturi. Agora que vocês já dominam todo esse assunto, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E se a vertebral estiver com inversão do fluxo?
e não existir estenose da subclávia. O que está acontecendo? Saibam que isso é chamado de fluxo bidirecional da artéria vertebral. Esse é o tema da nossa próxima aula. E é um bônus para vocês que chegaram até aqui. Mais 2 aulas bônus, que são o fluxo diminuído da artéria vertebral e a oclusão da artéria vertebral. Até as próximas aulas.